Você depende da opinião das pessoas para tomar as suas decisões? Você sabia que ouvir é o grande segredo para que você possa tomar decisões? Mas afinal de contas, é para depender ou não depender? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te mostrar que Jesus, ele realmente se interessou na opinião de algumas pessoas que estavam à sua volta. Mas antes de eu falar, vamos lá, né, gente? Vamos mandar esse link para muita gente, curta o meu canal, se inscreva nele, abençoa, faça esse ambiente missionário aqui que leva tanta mensagem para tanta gente acontecer na vida de muitas pessoas. Mateus 16:13 diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Jesus vai e continua: mas vocês aí, meus discípulos, continua ele: quem dizeis que eu sou? Aí vem Pedro e dá aquela resposta maravilhosa: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse assunto aqui é muito interessante porque Jesus os levou na região onde há um ambiente, né, já profético. Esse ambiente onde Jesus estava era um ambiente que havia uma adoração ao Deus Pan, né, que havia ali onde toda a proclamação de Jesus que as portas do inferno não se levantarão contra a igreja, no além, né, desse texto aqui, está ligado àquele ambiente que havia uma intervenção espiritual muito forte. E nesse ambiente Jesus faz uma pergunta, ele cria uma interatividade, ele quer um feedback, ele quer entender um pouco sobre o que as pessoas estão falando a respeito dele. Agora, será que Jesus está falando para que ele pudesse se mover pela opinião dos outros? Apóstolo, eu não ligo pelo que fala a meu respeito, eu não me preocupo, mas devia considerar. O que eu mostro aqui para você é que é claro que eu não vou me mover pelo que as pessoas dizem. É claro que aquilo que fala a meu respeito não vai paralisar o que Deus já falou sobre a minha vida. Mas se você perceber, Jesus estava interessado, ele queria realmente entender o que falam, o que dizem a meu respeito. Eu diria para você que quando você lidera, é muito importante você considerar o que as pessoas à sua volta estão falando. Eu diria para você que quando você está em uma posição de influência, é muito importante você entender que as suas decisões, elas não envolvem só você, e às vezes não envolve só a tua família, envolve muita gente. Liderar pessoas, coordenar lugares, envolve o fato de que famílias estão dependendo de você, das suas decisões. Então o que significa isso? Significa que não só por mim, mas eu tenho que pensar muito antes de dar um passo, antes de tomar uma decisão. Nós temos às vezes a tendência de ouvir só quem está em cima de nós, pessoas que lideram nossa vida, pessoas que são influentes na nossa vida. A gente tem uma tendência natural de bater continência natural para aqueles que estão nos orientando, coordenando, estão nos comandando. Mas presta atenção que Jesus chegou aos seus discípulos. Mas ele não fez uma pergunta retórica, só falo, ou só um monólogo, aliás. Ele queria a resposta, ele precisava de um retorno. E ali você viu naquele diálogo que eles falaram sobre o que o povo falava e sobre o que eles pensavam, pelo menos Pedro disse, sobre o que ele pensava a respeito de Jesus. Qual a importância de ter tal informação? Você sabia que se a gente perceber que em alguns lugares que aconteceram problemas, né, dificuldades, que na verdade igrejas, grandes estruturas, que elas definharam, elas caíram, elas se perderam, enfim, empresas também. Você sabia que a resposta para aquela situação que veio a causar uma falência, que veio a causar uma bancarrota, uma grande perda, ela estava nas pessoas da equipe. Alguém daquela equipe, alguém próximo, sabia o motivo daquela queda. Tinha uma resposta para aquele problema. Você sabia que isso é comprovado? Grandes ministérios que, meu Deus, eram tão pujantes, tão relevantes, tão influentes e perderam essa influência. O líder, ele poderia ter encontrado uma resposta
uma palavra, um conselho, uma ideia que alguém lá embaixo, alguém liderado por ele, alguém que estava abaixo dele, pudesse abrir os teus olhos? Isso é fato. Dói de pensar nisso, que poderia ser salvo aquele projeto. Aquela situação poderia ter sido evitada. Talvez porque falou e o indivíduo lá de cima não ouviu, ou talvez porque a pessoa que era liderado não se considerou tão importante para fazer isso. Eu chamo a tua atenção a esse respeito porque você pode evitar grandes problemas na sua própria casa, na sua própria vida, na sua liderança, na influência que você tem, aprendendo a ouvir pessoas, não só os que estão acima de você, mas aqueles que estão lutando junto com você ou abaixo da sua liderança. É natural. Agora, vamos falar de alguém que fez isso. Eu admiro a atitude, Naamã. Mas apóstolo, Naamã não era um homem de Deus. Sim, ué. Mas isso não impede de eu admirar a atitude que ele teve. Naamã era um general assírio, um homem de muita autoridade, um governante, talvez acima dele, só o rei dele. Um homem que tinha proeminência, uma pessoa de influência, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa estrategista de guerra. Isso significa o quê? Significa que é difícil alguém nessa posição ouvir pessoas que estão abaixo dele. Sim ou não? Pessoas que alcançarem esse nível de sabedoria, de entendimento da vida, ele vai dar atenção a uma empregada, a uma escrava, a um subalterno, a alguém que está muito abaixo da posição dele? Normalmente não. Mas você acredita que Naamã me surpreendeu? Porque ele tinha uma doença. Imagino eu que com toda a influência, recursos financeiros, ele já havia tentado de tudo ser curado daquela lepra. Ele escondia atrás de um uniforme uma lepra que foi tomando o corpo dele e que talvez muitos de seus súditos nem soubessem dessa doença. Mas havia lá na casa dele uma escrava, uma serva, uma empregada que veio cativa de Israel e que disse, ó, lá em Israel, lá em Samaria tem profeta. Talvez ele ouvisse isso e dissesse, eu não vou ouvir uma menina dessa, eu não vou ouvir uma escrava para vir me dizer que tem cura da minha doença. Ele poderia dizer, meu Deus, a tecnologia, a ciência da Síria está acima, é um império, está muito além de Samaria, mas ele deu ouvidos. Dar ouvidos pode curar você. Dar ouvidos pode te isentar de um grande problema. Dar ouvidos pode te libertar de uma situação que está te oprimindo. Dar ouvidos, ouvir com humildade, talvez pessoas que você nem diz, será que ela tem algo para me ensinar? Pode acreditar. Pode acreditar que tem muita gente à sua volta que pode te dar direções importantes. Dar ouvidos pode ser um grande livramento para você. Naamã deu ouvidos e ele seguiu aquela direção. Ele realmente foi procurar ajuda onde ela disse. Ele se preparou para tal, ele não esqueceu de quem ele era, com toda a suntuosidade de um general, de um comando, de alguém que exerce um comando de um império. Ele foi escoltado, ele foi com riquezas, ele foi quase com protocolo de rei, entrar em Samaria a ponto de um rei de Israel se tornar assim, quase subjugado por conta dessa condição. E ele vai até o profeta. Quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não o atende como ele imaginava que atenderia um oficial do Império Assírio. Mas Naamã, ele foi atendido a partir de um homem de Deus, Eliseu, que dá a ele uma palavra de comando, dá ele uma direção. Vá no Jordão e mergulhe 7 vezes. Ele disse não, ele não foi. Ele disse, não posso ir. Na minha terra tem rios muito mais limpos, eu tenho fontes muito mais preciosas. Se é para mergulhar 7 vezes, eu mergulho lá em casa, eu vou lá no meu país, eu vou lá e faço esse ato profético. Aí, novamente, ele ouve uma segunda pessoa. A primeira era uma escrava, uma empregada. O segundo, um subalterno, alguém do seu exército, alguém comandado por ele, que diz a ele algo tão profundo que Naamã decide ouvi-lo. Naamã decide caminhar e dizer, eu vou ouvi-lo. Aí ele vai, ouvindo alguém abaixo dele, alguém que ele comanda, alguém que ele é que dá ordens, alguém que ele é que influencia. Mas esse que é influenciado por ele está disposto agora a dar uma ideia, uma palavra. E essa palavra o levou ao Rio Jordão.
onde Naamã mergulhou 7 vezes. E quando ele sai da 7ª vez, a pele dele está como de um bebê, de uma criança. Para um leproso, isso não tem discussão, é milagre. Acabou de acontecer um grande milagre. Mas como que Naamã foi curado? Aprendendo a ouvir 2 pessoas que estavam abaixo dele, no nível da liderança que ele ocupava. Aliás, muito abaixo. O que é que essa lição ensina para mim e para você? Que ouvir pode ser ou é a grande estratégia para você tomar suas decisões. Que você precisa, como Jesus, perguntar aos seus discípulos, às pessoas. Eu não estou dizendo que você vai lá dizer, fala sobre quem eu sou, não é necessário, mas aprender que junto com você, na sua equipe, na sua família, seus filhos, no seu trabalho, seus funcionários, ou pessoas que você lidera, pode vir uma palavra que pode salvar a tua vida, que pode libertar você de algo, que vai te ajudar e vai te livrar de ciladas situações que derrubaria a sua vida. Quem aprendeu com isso? O que essa palavra pode ajudar você? Por favor, mande esse link para outras pessoas. Fique atento à nova palavra toda semana e sabendo que lá no Instagram, Joel Pereira 12, você pode me acompanhar com entendimento e ensino que vai fazer você crescer muito. Aprenda isso então. Aprenda a ter interatividade e saiba que lá embaixo Deus pode usar pessoas que vai te ajudar, vai muito te abençoar. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Até a próxima.